Olá, ouvinte, seja bem-vindo e bem-vinda. Esse podcast vai comemorar o Dia Internacional dos Museus, que é em 18 de maio, gente. Eu estava planejando aí essa pauta e não tinha outra pessoa que coubesse aqui, se você me permite, viu, Ana? É você. É só você que Obrigada, cabe André. aqui hoje nessa conversa, por muitos Você é muito motivos que querido. o ouvinte vai descobrir hoje, né? Então seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigada, André, pelo convite. E acho muito legal você ter lembrado de mim assim. E a gente tem uma lembrança de trabalho junto, inclusive, inesquecível. Foi muito bom para mim, para minha carreira e tudo. Então tá aí, olha, a primeira dica para o ouvinte, por que não caberia outra pessoa aqui, porque nós trabalhamos juntos num projeto museológico, então a conversa fica muito mais gostosa, fica muito mais saborosa É, para quem estiver assistindo ou ouvindo, né? Lembrando que a gente tá no YouTube, também tá aí no Spotify, em todos os streamings de podcast, viu, gente? Muito bem, Ana. A hum. primeira pergunta aqui para a gente começar esse bate-papo bacana é o seguinte: então, amanhã é o Dia Internacional dos Museus. É uma data importante, na tua opinião, como museóloga, por quê, hein? Olha, essa data é, ela é marcada pelo ICOM. O ICOM é o Comitê Internacional de Museus, né? E agrega é, é, todos os países, todos os museus de todos os tipos, promove encontros, né? E foi uma forma de internacionalizar esse trabalho, essa dedicação, esse esforço de tornar essa instituição museu, né, ah, como uma grande instituição de função social. E, Maravilha. e sempre nesse dia, então, que vai ser amanhã, é um dia de grande troca, de experiências, de reflexões, de encontros, de seminários, né, para dinamizar essa, essa missão mesmo dessa instituição importantíssima da área da cultura e como a sua função social. O ICOM é ligado à Unesco. Olha, É que bacana. isso, é muito legal. A sede em Paris e cada ano o encontro é em um país. Esse ano vai ser em Praga, na Tchecoslováquia. Olha aí, gente, que interessante. Algumas palavras se destacam, né? Por exemplo, internacional, é um comitê que instituiu a data, é uma data internacional, gente. Outra coisa, Internacional. quando a Ana fala, olha a função social do museu, e a gente, inclusive, ao longo do papo aqui, vai entrar, né, nessa questão tão importante. E, por fim, né, é uma missão, né, que está em torno aí das condições de memória material e imaterial da sociedade, que também a gente vai estar conversando ao longo desse podcast. Então, o ouvinte está percebendo que não foi exagero nosso, não. A gente está aqui dedicados É, hoje, né, a estar conversando sobre museus, né? Inclusive, você já sabe, né, ouvinte, a gente está gravando um dia antes, você está ouvindo aí no próprio dia, tá bom? Ou dias depois, não tem problema, é atemporal o assunto, né? Ana, é interessante o turista, né? Quando ele chega em qualquer cidade, grande parte procura pelo museu, né? Você tem alguma explicação do porquê disso? Quer dizer, o que leva alguém a ser atraído, né? A querer frequentar um museu, na tua opinião? olha, André, essa observação é importante e tem uma outra observação também, que ao longo do tempo eu fui percebendo, que todas as culturas, né, do Oriente, não é uma instituição ocidental. Qualquer, sabe, na China, na Índia, na Austrália, na Nova Zelândia, na África, você vai encontrar museus, né? E isso é reflexo, inclusive na África é muito interessante,
que eles têm uma tradição, né, de memória oral. Então, os mais velhos, eles detêm a memória e eles passam para os filhos e para os mais jovens como uma forma de preservação da memória. Então, é uma necessidade do ser humano, né, na Terra, cultural, que vai cada vez mais atribuindo aos museus um papel, né, de formação, de conscientização e de responsabilidade, né, com seus atos civis, históricos, né, para as próximas gerações. Sensacional. Então, é uma coisa que eu diria assim, será que eu posso arriscar dizer que é uma coisa ontológica? Quer dizer, é fundadora do ser humano essa relação dele com a memória. Foi quando você disse, olha, lá na África, né, culturas e tal. E esse apreço, né, essa necessidade de transmitir a nossa memória para as próximas gerações, né? Ela é realmente universal, né? É interessantíssimo isso, né? Ana, o museu, ele se estrutura. Qual é a estrutura mais básica, né, de um espaço, de processos, de pessoas, que a gente pudesse dar o nome de museu? O ouvinte, antes que você responda, viu, Ana? O ouvinte está falando assim: nossa, mas o André está ficando louco, né? Museu, eu sei o que é museu. Museu é um lugar que assim você entra, vê umas coisas antigas e tal. Foi proposital, tá, ouvinte? Então, vamos então reconsiderar o que é, pelo menos, né, nessa área do conhecimento, né, que tem pessoas formadas e pesquisadores. Qual é a estrutura a partir da qual, né, eu posso chamar um local, um processo e pessoas de museu? Até existe uma definição do ICOM, mas eu vou preferir falar de uma forma mais direta. Inclusive, este ano, o ICOM promoveu uma revisão, né, não só da definição de museu, mas também o código de ética, né? Porque o museu é uma instituição viva, ele é reflexo da sociedade. Então, hoje nós temos as mídias, a tecnologia, e então fazia muita importância a gente fazer essa revisão. Os museus, nós vamos dizer que nós temos 3 instituições, porque uma das principais itens da definição é que museu é uma instituição pública. Mesmo que ela seja de direito privado, de uma empresa, ela está a serviço público. Porque você tem pessoas que têm coleções de objetos, né, coleção seja de arte, seja de história e tal, de peças científicas, mas elas são privadas, então elas são coleções, né? Então, primeiro, museu é uma instituição pública. E nós temos 3 instituições públicas de memória e de acervo, que são as bibliotecas, os arquivos e os museus, né? Os arquivos, é bem claro, ele guarda documentação bidimensional, textual, iconográfica, né, de imagens. As bibliotecas são os livros, né? E o museu, ele é mais abrangente. O museu, muitas vezes, um museu específico, muitas vezes, ele é composto de um acervo museológico, objetos tridimensionais, de um arquivo, documentação referente a esse acervo
e também uma biblioteca referente ao assunto do museu. Então, ele é uma instituição que ele tem recursos, né, de, de acervo mais abrangente. E, então, essas questões que eu coloquei, ser público, né? Possuir um acervo organizado, né? de tipologias o mais amplo que você pode imaginar, né? É claro que você tem museus de história, museus de arte, não é? Museus de ciência, e depois eu quero falar um pouco mais, essas novas tecnologias criaram novas tipologias de museus, né? Desta forma abrangente, reunindo informações históricas, né? Estejam elas em objetos, documentos bidimensionais iconográficos e a bibliografia, né? Uma outra coisa que as pessoas precisam saber também, que para o visitante, muitas vezes, museu é aquela exposição, né? É, verdade. Só aquilo. Só que a exposição, ela é uma face, né, do trabalho interno do museu, de pesquisadores, de historiadores, de museólogos, de restauradores, de conservadores, não é? Que selecionam, curadores, que selecionam o que vai para a exposição. Os museus, então, eles têm reservas técnicas, que é todo o acervo do museu que é impossível de ser mostrado, né, numa exposição. Então, tem que saber que o museu ele tem por trás da exposição, né, um trabalho e áreas de trabalho, áreas de sala de conservação, reserva técnica, que é o nome que se dá para o, vamos dizer, um depósito do acervo, né? E eu acho que é essa uma forma de explicar a definição. Exatamente. É. E foi sensacional, Ana, porque quem está nos ouvindo ou assistindo, né, percebeu a complexidade, né? Ou seja, a, os vários processos que perpassam, né, até chegar naquilo que nós, público, conhecemos como museu, que é a área expositiva. Então, para começo de conversa, tem a reserva técnica, tem os profissionais especializados nisso, né? Em cada um desses processos, restauração, classificação, né? Tem toda uma pesquisa histórica, tem a parte de arquivo. Então, isso era muito importante a gente dizer agora, né? Nessa data que comemora aí os museus, São os bastidores, né? os bastidores, que são o bastidor que é grande, né? Exatamente. Ana, inclusive tem formação específica, né? Para a nível de ensino superior, né? Exatamente, Existe formação para museólogo, né? Sabe, André, o Icon, ele prescrevia a formação, ele prescreve a formação do museólogo em nível de pós-graduação, sabe? Ah, tá. E por que isso? Porque você tem museu de tudo, né? Você tem É verdade. museu da saúde, museu do futebol, você tem museu de todas as áreas do conhecimento, todas mesmo, né? Então, o entendimento do ICOM é que você pode ter uma formação, uma graduação,
né? Você é dentista e você se interessa pela história, né? Da Uhum. odontologia, etc. E você faz uma pós-graduação em museologia, né? Mas nós temos também formação no nível de graduação e até de especialização. E os conselhos, que é o órgão de registro profissional, ele aceita no Brasil os graduados e os pós-graduados. Ótimo. E isso é importante frisar aqui, né, ouvinte, ser museólogo é uma profissão regulamentada, existe um conselho, Regulamentar. né? Um E eu conselho. quero te contar uma coisa muito Ah, conta lá. interessante e pessoal, né? Eu comecei a. Já existia. ah, Existia no Brasil, primeiro, uma escola no Rio de Janeiro, uma escola de museologia a nível de graduação, muito antiga já, a profissão ainda não era regulamentada. Aqui em São Paulo, a FESP, Fundação de Escola e Sociologia Política, junto com o MASP, na época do Bardi ainda, do professor Bardi, criaram a Escola de Pós-Graduação em Museologia de São Paulo. E eu faço parte da segunda turma. Olha. Era um curso de 3 anos de pós-graduação, né? Então, eu entrei no segundo ano da escola, né? A primeira turma já tinha tido um ano, começou um outro grupo, e eu entrei, então, na segunda turma. E nós de São Paulo, com a Valdiza Russell, que é a nossa grande mentora da museologia em São Paulo, nós criamos uma associação de museólogos e nós começamos a batalhar pela regulamentação da profissão. E nós Ah, fomos pessoalmente a Brasília conversar com deputados e senadores, levando a nossa reivindicação. Era um grupo assim de pioneiros, não passava de 13, 14 pessoas, né? Daí nós conseguimos que gente do Rio também fosse, e nós conseguimos a regulamentação em 1909. Então, eu que participei do fantástico. trabalho da criação, e eu fui a segunda presidente do Conselho. Estou velha, né? Ó. Tá Eu nada. tinha. Então, Você está na moda. eu sou de uma Os cabelos turma. brancos estão na moda. E não, é a pandemia, a culpa não é minha. Mas, Mas então, então você foi eu presidente acho do conselho, curioso. Ana? Olha aí, que Fui bacana, a gente, segunda presidente do conselho. do conselho. Gente, que história fantástica, né? Muito legal, muito Não bacana. é? Foi, foi uma Sensacional. experiência muito incrível. Nós éramos muito ativistas, né? Eu Com sou da certeza. geração que eu era jovem nos anos 80, 70, não vou falar muito mais para trás, mas. e, então, a gente tinha um trabalho assim, de conscientização muito. Né? Estava desafiando a gente, tudo, muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. Entendi. Que bacana. Então, o legado teu tá aí, né? Se hoje é uma profissão regulamentada, né? Se hoje existem formações específicas, existe um reconhecimento, né? Inclusive, Ana, você falou ali atrás, falou, olha, gente, museu é um bem público, mesmo que seja um projeto privado. E a gente É, lembra dos museus empresariais, né? Inclusive, eu tenho uma especialização em História do Brasil pela Universidade do Estado de Minas, embora minha formação seja outra, né? A minha bacharelado em Administração,
Mas o meu TCC nessa pós foi sobre os museus empresariais, Ana. Olha só que interessante. Olha que legal, André. O estudo de caso foi Muito legal. do Museu da Chocolates Garoto, lá em Vila Velha, Espírito Santo. Opa! Aham, e isso na época, né, também, olha só, estou aqui com os cabelinhos brancos, camuflados pelo cabelo mais ou menos loiro, tá? Mas eu estou falando bem de É, antigamente aqui. Estou falando aqui de meados da década de 90. Então, Chocolates Garoto e o grupo Brás Motor, na época, que também tinha, que depois sucedeu aí para a Brastemp, etc., né? Que tinha também o seu museu empresarial. Mas por que eu estou dizendo isso, né? Porque hoje é reconhecido no âmbito público, privado. Museu, gente, é um ótimo negócio para a empresa. Né? É lá mesmo que você tem muito, a salvaguarda da muito. memória histórica da empresa, para o marketing aquilo é sensacional, e para Marketing. efeito, né? Para efeito social também. Então, assim, E, é o social, é o marketing. Acho e que as empresas que valoriza. ainda não descobriram, né, Ana, a importância de um museu É, empresarial, tem que descobrir. O que você acha? porque ele mostra que a empresa tem tradição, ele, de alguma forma, dependendo da política desses museus de empresa, ele valoriza os seus funcionários na medida que eles também têm uma memória a contar, alguns objetos, alguma coisa, né, dos funcionários. É uma forma de valorizar, né? E essa coisa do marketing e de comunicação, né? De comunicação. É uma forma de comunicação imbatível. Eu queria até te falar um pouquinho dessa coisa do Museu da Pessoa, que junta essas duas conversas. Ah, olha, transmissão de pensamento, porque o ouvinte, eu tô imaginando que nessa altura do podcast, o ouvinte e eu também senti essa necessidade de dizer assim, Ana, vem cá, conta uns causos bons aí, como diria o bom mineiro, né? Conta uns causos aí, uns É, cases, né? Como diriam é, os empresários, né? Ou seja, relata aí algumas coisas é, legais de projetos empresariais. Então você vai começar aí pelo Museu da Pessoa, né? é. O Museu da Pessoa, André, Uhum. ele já tem vários anos e tal. Quando ele surgiu, e os próprios museólogos, não, isso não é museu. Isso não é museu. Por quê? Ele trabalhava com história oral. E daí essas histórias de pessoas, né, são gravadas, né, com som e vídeo, e daí eles têm um grande acervo, uma reserva técnica que não é de objetos, não é Uhum. material, é de mídias. Então, nós, todos os museólogos, e mesmo o público, né, foi assim, um baita desafio fazer uma reflexão. Isso é museu? Porque a gente estava acostumado com museu com tridimensional, com né, bens materiais. Né? E numa época que ainda não existia internet, ele era um museu, era um site, sabe? Olha só. Era um site, né, que você entrava lá, mas Aham. não tinha internet ainda. Você podia ver e ouvir, né, o que eles colocavam lá. E o Museu da Pessoa começou a trabalhar com empresas. Eles eram, Hum. eles eram chamados, tá, para fazer um projeto de coleta de história oral para o museu da empresa. Né? Então, entrevistavam os diretores, os proprietários, alguns clientes e funcionários, não é? E começaram a fazer esse trabalho para empresas. E as Sensacional. empresas, né? Entendeu? Quando eu falo assim, coisa de valorização do funcionário, do diretor, ao antigo porteiro, segurança da empresa, eram entrevistados, porque cada um tinha uma história para contar sobre a empresa. Né? Sensacional. Então, era uma coisa assim de valorizar.
E isso também desafiou todos nós para pensar das novas tecnologias, né? Como preservar, se não certas, a cultura imaterial. E E hoje, material. imaterial. Até hoje não, hoje, por sinal, nós temos no governo federal, no IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que cuida do patrimônio histórico nacional, tem um setor de tombamento, né, que tombamento é a forma de nacionalizar, dar importância nacional, importância estadual, importância municipal, né, à cultura material. Então, as danças, não é? Aham. Os rituais religiosos, é, é, enfim, o fazer do artesanato ou da arte, né? O Exato. fazer, né? E a única forma de você preservar isso a gente é essa maravilhosa dessa mídia que está à nossa disposição. Então, Exatamente. a gente não tem mais do passado, quando não existia a tecnologia, como é que eram as danças que a gente chamava de folclóricas, né? Dos índios, dos celtas. Não tem, não tem, não é? Então, Verdade. o Museu da Pessoa ele é muito pioneiro nessa medida, né? Ele Sensacional. percebeu. Pioneiro, pioneiro mesmo. Você falou que a digitalização, né? Não é nem digitalização de acervo, gente. A memória ela era tomada já, né? Ela era É, patrimonializada já pelas mídias, né? Ou seja, tanto a é, gravação de áudio, de vídeo. é Então, isso antes da da internet, internet, né? Se antes da massificar, internet. se popularizar. É incrível isso. Não sabia É, dessa história. Olha aí, ouvinte, inclusive, inclusive essa dica, né, Ana? Eu estava vendo aqui. Bom, o Museu da Pessoa está lá firme e forte, né? O site está lá, pode ser tá, acessado. tá. E sabe que a gente foi. Eu não fui, mas eu já estava trabalhando lá quando eles foram fazer o trabalho na África, com os griots. Os griots Sensacional. são essas figuras, né, da comunidade de povos africanos que contam a memória. Olha que maravilha! O que se contou no passado se perdeu. Hoje tem, não é? Hoje tem até Isso. como um exemplar assim, incrível. Eu sou muito entusiasmada com o museu. E Ah, eu sou muito também. entusiasmada, e muito entusiasmada com a profissão. E nós precisamos de mais museólogos. Sem Todo mundo sombra de dúvida. precisamos, é uma área de trabalho, de emprego, não agora que a gente está com tanto desemprego nesse país, mas nós vamos voltar ao normal, se Deus quiser. E, é um campo de trabalho que necessita de museólogos, porque abre museus a toda hora, né? E, e os museus também são registrados no Conselho, no Corém e no Ah, COFEM. olha aí. É, Aham. e. E Hum, diga. eu vou até complementar aqui a tua chamada, né? O teu chamamento aí dá para sentir nitidamente você ainda com aquele espírito juvenil lá, ativista, estou sentindo aqui, convocando, né, ouvinte, o que a Ana está dizendo, convocando, fala, gente, olha, se voltem primeiro, né, para o apreciar, por frequentar os museus e depois, se você curtiu isso, você vai pesquisar mais um pouco, se você conhece alguém que gosta de história, que tem aí de repente, né, pode vir a se interessar pela carreira, né? Ela é próspera, ela é interessantíssima, né? Olha, uma boa parte dos municípios tem os seus museus. Eu até diria o seguinte, Ana, existem municípios que não têm, e talvez é bem ali que estão perdendo a oportunidade
Pois de é. gerarem um motivo, por exemplo, turístico, né. Aliás, o início aqui do podcast foi esse, um comportamento típico de É, turista em qualquer parte do mundo. Escuta, né, onde é que fica o museu da cidade, né? E às vezes a é muito cidade bom. não tem os seus atrativos naturais, às vezes ela nem tem, né, muito bem mapeado a sua história, os ocorridos, os acontecimentos. Às vezes o prefeito está ali tristinho, não, mas aqui a gente vai atrair o turista de que jeito, né? A gente vai concorrer com o quê, né? Mas olha, tá aí o pessoal fazendo história oral, de repente alguns fatos interessantes vêm pela memória do cidadão que né, mora ali desde que nasceu. Você pode fazer um trabalho fantástico de recolhimento aí de coisas, né, que vão fazer sentido numa exposição e pronto, né? E, Daqui a pouco nasce o é, museu e outra e, coisa, André, e atrai, como né? você, voltando um pouquinho na coisa da definição de museu, ele é uma instituição pública de função social e educativa. Educativa, O que perfeito. você consegue aprender, né, dentro do museu, tanto, tanto é que muito comum em todos, na maioria, da grande maioria, se não todos, os museus, os professores levarem as escolas, os estudantes. Eu fiz uma exposição no Memorial do Imigrante uma vez, que veio de Nagasaki. Olha, Era uma exposição que contava a coisa da bomba atômica em Nagasaki. Puta, como é que a gente vai botar uma criança ver esta barbaridade? e Né? aí, né? Olha o É. desafio. Daí nós trabalhamos junto com o Colégio Dante Alighieri, com psicólogos, inclusive, e professores, pois a meninada, sabe, entrou com seriedade, discutiu, não teve coisa de trauma, mas teve coisa de conscientização e de amadurecimento. Isso, Foi muito interessante. Quer dizer, estou que dando sensacional. um exemplo radical, né? É, Mas aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem um museu do Holocausto, né? Até foi ele faz as campanhas em redes sociais, de vez em quando você vê uma pessoa meio desavisada ali criticando, mas você vai expor isso, vai expor aquilo e tal. Mas existe todo um profissionalismo atrás disso, de montar, claro, né, uma exposição museológica, existem é, o estudo do público, então qualquer assunto pode ser musealizado, acredito eu, né, qualquer, desde que com as responsabilidades técnicas que profissionais como você tem que ter, né? Então, exatamente. Inclusive, André, amanhã, no dia dos Mundial museus, aí dos museus. né, tem uma revista Museu. Ela é uma revista que está na internet, né? Ela é virtual. E eu escrevo todo ano um artigo que é no 18 de maio, e se você tiver a oportunidade de ver, eu Vou posso ver mandar sim. para você também. E daí eu falo uma coisa que. Porque todo ano o ICOM comemora o Dia Internacional, mas ele manda um tema, né? Manda um Ah, tema, né? E para essa reflexão seja em conjunto, em grupo ou pessoalmente. E, e eu estou falando nesse artigo desse desafio. Eu lembrei disso agora porque você falou do Museu do Holocausto. Os museus, eles são instrumentos importantíssimos de conscientização, né? Então, vamos dizer, esses grandes, não só desastres, mas quase crimes mesmo da humanidade, os museus são uma forma, né, de tornar isso presente é, com aquela frase importante, para que nunca se esqueça, para que nunca mais perfeito. volte a acontecer.
sabe? Sensacional isso. Inclusive, agora há Eu pouco eu falo falei que o disso. Museu do Holocausto aqui em Curitiba fez uma forte campanha nas redes sociais, Ana. Não vamos Hum, polemizar, né? Mas, enfim, em cima de um fato ocorrido, curiosamente, no mundo do podcast, né? Onde um hum, podcaster extremamente famoso, que tem hum. um canal, né, que é o canal de maior audiência no Brasil, fez uma infeliz colocação a respeito de nazismo, etc. E o Museu do Holocausto cumpriu com essa missão que você está falando ali, né? Sem ofender, sem nada, de forma muito elegante, convidou as pessoas a entenderem, né, o que foi aquilo, né? Indo ver a Claro, exposição. Fantástico isso que você claro. falou. É, Sensacional. é uma obrigação, né, do museu, é, e essa coisa do código de ética, sabe? É, A gente não é dedo duro, não, vamos contar, não é isso, né? A gente tem a obrigação, né, de agir com ética e moralmente. E, sensacional. e Ana, agir a gente. ética. Diga. Não, diga, não, Não, já, eu eu vou começo. te convidar para a gente ir para o final desse episódio, porque a tua agenda deve estar. Eu já sei que você. Ó, já sabemos que você foi chamado para escrever um artigo, está eu aqui te entrevistando nesse podcast, fora as outras tantas coisas que rodeiam o Dia Internacional dos Museus, né? Eu Então, para a adorei gente não esse abusar convite. muito de você, vamos partindo já para o final. E eu vou fazer Uhum, uma pergunta que ela tenta, inclusive, romper um certo paradigma do que é museu. As pessoas falam assim: museu, já sei, onde tem as coisas antigas, velhas, né? velha. É, aproveita para falar disso, inclusive respondendo essa pergunta. Ana, qual é o futuro do museu? Olha, eu vejo assim, é, essa a questão da comunicação, é a mesma função que ele que tem a educação, né, a socialização, a conscientização, e é o que mais a humanidade precisa para construir um mundo melhor, né? Nós temos, Sensacional. não é possível que com tantos atributos, com tantos recursos, a humanidade ainda possa cometer injustiças, crimes, maldade e não evolua. E os museus têm esse desafio. É a instituição mais apropriada, ela tem que ser mais agressiva, inclusive, mais Verdade, agressiva, como denúncia, é um lugar de denúncia, né? verdade. É um lugar da beleza, é o lugar da arte, né? É o lugar da criatividade, mas é também de, eh, de transformação e de aprimoramento do nosso coração, sabe? Do nosso Perfeito. sentido humano, humano. Sensacional. Apoiadíssima quando você diz assim, a instituição mais apropriada e, inclusive, ela tem que ser mais agressiva no bom sentido, ativista, realmente se posicionar, ir de encontro às comunidades, fazer as comunidades construírem juntas, né, e juntos Exatamente. essa memória, ou seja, que a memória ela sirva aí de bandeira, inclusive política, dizendo, olha, aconteceu, a gente não quer que aconteça de novo, olha, tá aqui as condições, né, que a gente tem e tem que preservar em relação à democracia, em relação, né, ao nosso bem-estar como cidadãos, como pessoas, etc. e tal. Fantástico. Eu não poderia terminar de forma melhor, né, Ana? Eu Sensacional. gostei Então tá muito das aí. suas perguntas. Gostei muito das suas Gostou, perguntas. né? Que bacana, que bacana. Então, gente, eu vou estar colocando aí nas redes sociais, quando a gente for publicar aqui, os links aí para os espaços sociais da Ana também, essas referências que ela colocou, a revista, né, para vocês lerem o artigo. Ana, última palavra é tua, sou muito grato. Manda lá. Muito obrigada, viu, André, por essa oportunidade. Eu tive uma carreira longa, pude fazer
coisas que me deram muito prazer, e eu queria dizer que eu faço um chamamento, né, às pessoas que têm esse ativismo de humanidade, de solidariedade, de arte, né? E que venham trabalhar junto nos museus, venham, que percebam, né, a potencialidade dessa instituição, porque ela é uma obra aberta, e já teve muita evolução. Perfeito. E é isso, ouvinte. Para quem está nos ouvindo aí no Spotify, Apple Podcast, etc. Para quem está nos assistindo no YouTube, é o espectador, né? Valeu, Ana. Brigadão. Tchau, Obrigada, tchau. querido. Tchau.